Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é drivers para perfis de LED. Bem, e por que eu trouxe esse assunto hoje? É porque a gente ao longo desses 2 últimos anos tivemos algumas ocorrências que precisamos resolver e aí chegamos numa melhor solução que hoje está uma situação muito mais tranquila. Então a gente conhece esses drivers mais tradicionais, né, os furadinhos aqui, porque hoje você não tem mais uma lâmpada aqui numa luminária desse tamanho, você não consegue pôr uma lâmpada, então você tem ou uma fita de LED ou uma placa de LED. Então a gente tem o nosso astro perfil que está super em alta. Eu peguei um resuminho do modelo aqui só para ter uma noção e um problema que pode acontecer. Então eu tenho um perfil de LED aqui super tradicional, um dos mais utilizados, e aí eu vou furar ali o meu gesso. Então eu fiz o gesso, ó, vocês vão ver que ó, praticamente o meu dedo, né? Tá, aí o driver dimensionado foi um driver desse aqui, ó. Beleza, você tá na obra, o driver foi pro forro de gesso, instalou a peça, e aí hoje a lâmpada é um dispositivo eletrônico. Então eu tenho um eletrônico que é o LED, a fita ou a placa, e eu tenho aqui um dispositivo eletrônico que é a fonte ou driver. Tá, aí eu tô ali, imagine que aqui eu tô no gesso. Queimou ou um ou outro. O que você faz? Você vai tirar o perfil e aí você vai perceber que o buraco do perfil é menor que a fonte. E aí vai causar um inconveniente, o cliente vai ficar super bravo porque vai ter que quebrar um pedaço do gesso. 2 saídas. 3, essa primeira que vai dar o erro, que não é para fazer. Então a gente vai para a alternativa 2. Alternativa 2, você pode usar esse driver, só que deve-se prever a manutenção. Então, alguns exemplos. Acontece, às vezes a pessoa tem um spot, tanto com furo de serra-copo, ou até no frame dá também, você tira, e aí esse driver deve passar pelo centro do spot. Então você pegar alguns modelos como esse, a gente consegue passar pelo buraco do spot, tirou o driver, e aí se o problema for o driver, vai passar pelo buraco, a fiação vai estar ali, o fase neutro, ligou, eis que o perfil acende. Se for ao contrário, vai tirar o perfil, faz a manutenção tranquila, que como eu estou dando destaque pro driver, eu estou falando desse modo invertido, digamos assim. E a terceira saída é o que eu tenho focado, assim, 90% do caso é possível. Aí a gente tem um limitante da amperagem do driver, tá bom? Mas ó, são as novas estrelas do momento, são os drivers fininhos, ó, Slim. Então a gente tem aí o chamado driver Slim. Então eu tenho de 2 A, 4 A e 6 A. Então o máximo é de 6 A, por isso que eu falo que tem um limitante. Porque dependendo da situação, se for um perfil com uma potência alta que vai consumir ali mais de 20, 30 watts por metro, então de repente se você pega ali 2,5 metros, já é praticamente esse perfil, esse driver mais forte. Então vai depender essa questão da potência, o dimensionamento. Eu costumo, dependendo de uma situação, se é um perfil potente, vai para um escritório, uma cozinha que a pessoa quer um pouquinho mais de luz, por exemplo, ele fez 4 metros, às vezes, por uma questão de manutenção, eu proponho ao cliente fazer o quê? Normalmente não tem como transportar um perfil de 4 metros, então são feitos 2 perfis de 2 metros, um exemplo, e aí eu ponho um driver dimensionado para cada perfil. Nisso, o que é bacana? Caso queime ou o LED ou o driver, você tem a metade funcionando, e aí você também consegue usar um Slim, caso seja essa situação, tá bom? Se for algo, eu peguei um exemplo aqui também que é bastante usado, ele é um pouquinho mais largo, então dependendo da situação, se o driver entrar, ó, deitado, ele consegue passar, ó, tá vendo? Então não é o fim do mundo usar o driver aqui chaveado, tá bom? Ó, ele tem uma largura, eu peguei já um grande aqui, ele tem praticamente aqui 8, 10 A, é mais ou menos esse tamanho também. Ele não vai, lógico, assim não, mas você vai de ladinho, ó, você consegue. Aí também o entreforro tem que ter uma altura que você consegue fazer essa. Então ali a distância entre a laje e o drywall, o gesso, né, o forro de gesso, você tem que ter um espaço que você consiga
manusear esse driver. E aí no geral, tanto esse como os fininhos, conseguindo trabalhar com esse tipo de driver, você está mais tranquilo. Olha que bacana, aqui ó, exatamente a largura desse mais fininho tradicional, ó. Tá vendo? Até quando mesmo sendo drywall, tem algumas peças de sobrepor. Esse aqui é um exemplo, né? Às vezes a pessoa instalando o gesso, você pode fazer um furinho e passar, né? Então aí também tem que ver a altura, que ele vai entrar meio que assim, né? Se não for cortar todo o rasgo. Mas basicamente essa é a dica. Por enquanto tem esse limitante aí de 2, 4 e 6, porque são as mais utilizadas. E aí você tem que prestar atenção na questão do tamanho e, importante, sempre pense na manutenção. Se a manutenção você não tem nenhum spot, uma situação está mais dificultosa ali, foque nos slim. Você tem uma situação que você pode ter um spot que você consegue passar aquele driver, sempre vem na questão do entreforro, você pode usar ou a chaveada tradicional ou a slim. Então, basicamente, iluminação tem um pouco a ver com planejamento também. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Usem máscara, dê um like, se inscrevam. Quarta-feira às 11 tem mais. Obrigado.